A seleção de 1970 marcou a história do futebol mundial e o coração dos brasileiros. Mas na Copa seguinte, em 1974, a seleção da Holanda não deixou por menos. Revolucionou o futebol, encantou o mundo e é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. Na época, havia até quem dizia que havia surgido um novo Pelé. Seu nome, Johan Cruyff. Para a Copa do Catar, a Holanda não chega com tanto prestígio, mas vem com uma enorme tradição e uma história cheia de altos e baixos. Ou eles ficam de fora da Copa, ou vêm para a Copa para incomodar. Os holandeses participaram de 10 Copas. Atualmente, são a 8ª colocada no ranking da FIFA e matematicamente tem 6,40% de chances de levar a taça. Para os apostadores, a seleção é a 8ª mais cotada ao título. A Laranja Mecânica está no grupo A e não deverá ter grandes dificuldades de passar de fase. Ninguém no mundo, além da torcida do Equador e do Senegal, acredita que a Holanda não conquistará a primeira posição no grupo. E se assim o fizer, deverá encarar nas oitavas País de Gales ou Estados Unidos, adversários que têm tudo para superar. Então, encontrará a vencedora da disputa entre Argentina e Dinamarca. E é a partir daqui que a vida dos holandeses começa a correr sério risco. A chance maior então é termos nas quartas de final o jogo entre Holanda e Argentina. A Argentina, que foi uma das seleções que saíram tonta de campo depois de enfrentar o carrossel holandês. Um dos apelidos que recebeu a revolucionária seleção de 1974, que também foi chamada na época de Laranja Mecânica, e seu estilo de jogo ficou conhecido como futebol total. Os jogadores cercavam a bola em grupo, trocavam passes, deixando o campo o maior possível quando tinham a bola, e sem ela marcavam em bloco, encurtando o campo para o adversário, que constantemente era deixado em impedimento. Os jogadores não tinham posição fixa, trocando de função e de lado no campo a todo momento, o que deixava o adversário confuso, e de onde vem o apelido de carrossel. O responsável pelo estilo de jogo inconfundível foi o técnico Rinus Michels, considerado um dos melhores treinadores da história, e que voltou à seleção holandesa em 1988, quando o time conquistou a Eurocopa, o seu título mais importante até hoje. Aquela seleção foi fantástica, uma seleção que jogava um futebol completamente diferente, porque não se guarneciam posições. Para mim aquilo foi, talvez tenha sido a grande mudança que o futebol mundial presenciou e não oportunizaram essa condição, porque não houve a conquista de uma competição de importância. Senão aquele futebol ficaria ainda mais marcado, talvez criaria, a partir daquele, nós criaríamos uma nova concepção do que seria jogar futebol. Se a torcida ou a mandinga de equatorianos ou senegaleses funcionar e a Holanda ficar em segunda no grupo, terá pela frente os ingleses nas oitavas. Um páreo duro. E se vencer, deverá pegar a França, atual campeã, que tem time de sobra para passar para o México ou Polônia. O que então criará um problemão para os holandeses nas quartas de final. A revolucionária Holanda foi finalista em 1974, mas perdeu para a dona da casa, a Alemanha. Foi finalista na Copa seguinte, em 1978, mas perdeu para a dona da casa, a Argentina. E foi finalista em 2010, mas perdeu para a Espanha, que jogou como se estivesse no quintal de casa, na África do Sul. A Holanda de 2022 carece de uma grande estrela decisiva, como as que marcaram outras Copas. Mas tem um bom time, veloz, com passes de muita qualidade e uma notável solidez defensiva. Entretanto, para superar os obstáculos que a separam de sua quarta final de Copa do Mundo, terá que jogar muita bola. E contra o Brasil, a Holanda tem alguns jogos históricos. Em 1974, o carrossel liderado por Johan Cruyff tirou o Brasil da final num jogo violento. E entre outros, destaca o jogo de quartas de final contra a Holanda em 1994, nos Estados Unidos, em que o branco marcou o gol que fez todo mundo sentir antecipadamente que aquele ano o Brasil seria tetracampeão.